Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à direita de Deus Pai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então Jó, ele tinha uma vida de comunhão com Deus, mas a Bíblia vai dizer que uma certa feita, Jó começou a ser provado por Deus. Deus começou a provar Jó, mas Jó não era fiel, pastor. Jó era fiel. E por que Deus provou Jó? Deus estava provando a fé de Jó. Jó tinha tudo. Jó tinha tudo aquilo que ele